Agora você já esquentou com relação a funções. Você já assistiu Funções Parte 1 e agora no Funções Parte 2 a gente vai trabalhar de uma maneira um pouco mais objetiva. Afinal de contas, o nosso foco aqui é fazer com que você entenda funções. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o que era o domínio, o que era o contradomínio, restrições de domínio e até o conjunto imagem. O nosso objetivo durante essa aula é mostrar comportamento de função, valor numérico de função, as raízes de uma função, que são valores numéricos em especial, sinais de função, que também são extremamente importantes. Caso você tenha problemas com um desses tópicos e você não se lembre de alguns pré-requisitos, dê uma vasculhada, procure as nossas aulas também a respeito de intervalos numéricos. Talvez você encontre lá a chave do seu sucesso aqui de funções para frente, tá? Então vamos aos trabalhos. No primeiro momento, o que é importante que você saiba é o tal do valor numérico das funções. Eu já falei brevemente sobre isso quando eu falei sobre uma progressão aritmética que tinha uma relação lá, tinha uma lei de formação bem determinada e nós substituímos o valor de n pelos números naturais que faziam parte do domínio. Em especial, o valor numérico de uma função nada mais é do que o tal do f de x. No final das contas, o valor numérico da função é a imagem do elemento x seguindo a função f. Então, caso você tivesse uma função, aproveitando aqui o meu f de x, dada por 3x² mais 6x mais 4, dividido por 2x menos 7, por exemplo. Caso você quisesse calcular uma f de 3, f de 3 é o valor numérico da função, f, vou abreviar como f, é o valor numérico de f, ficou feio aqui, calma aí, rapidinho, é o valor numérico de f para x igual a 3. Então, isso é a f de 3. Nada mais é do que o valor numérico da função para algum número em especial. Caso você queira substituir só para ver quanto dá, substitua f de 3 é igual a 3 vezes. No lugar desse x aqui, bem como que aparecia aqui, você vai colocar o 3, que agora é o elemento para o qual eu tenho que calcular a função aplicada ao 3. Então, 3 vezes 3 ao quadrado, mais 6 vezes o x, aqui é 3, mais 4, sobre 2 vezes o 3 menos 7. Agora é fazer conta. Agora é só fazer continha. F de 3 vai ser 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. 6 vezes 3, 18, mais 4, tudo isso sobre 2 vezes 3, 6. Já vou fazer a continha, 6 menos 7 dá menos 1. Então, o valor numérico da função f aplicada a um número 3 será 27 mais 18, que dá 45, 45 mais 4 dá 49, dividido por menos 1. 49 dividido por menos 1 é só fazer jogo de sinal, e isso daqui corresponde a menos 49. Várias funções podem ser calculadas, aí você pode ir substituindo valores e tentando encontrar alguns valores numéricos aplicados a valores de x especiais. Mas algumas funções em especial e alguns números em especial estão relacionados a uma função. Então eu tenho um número em especial que pode ser relacionado à minha função e esse número em especial depende
desse valor numérico atribuído a ele para que ele tenha essa característica especial. Esses números são chamados de raízes da função. Quando eu tiver uma função g de x identificada como x² menos x mais 8, por exemplo, caso eu queira encontrar o valor numérico para x igual a 2, o que nós teríamos seria g de 2 igual a 2² menos 6 vezes 2 mais 8. G de 2 é 2², 4, 6 vezes 2, 12, mais 8. No final das contas, g de 2 é 0. Você pode fazer a mesma coisa para x igual a 4. Então, você vai substituir e o andamento vai sugerir que g de 4 também seja 0. Nesse caso em especial, todos os valores que são atribuídos à função e que, após atribuídos à função, nos dão como resposta 0, o valor numérico 0, esses números que aparecem aqui são chamados de raízes da função. Então, em especial, só para formalizar, vem para cá, raiz da função é todo valor x tal que f de x dá 0. Provavelmente você aprendeu vários mecanismos para calcular isso daqui e provavelmente você nunca se tocou da utilidade disso quando você viu pela primeira vez em funções. A partir de agora, você provavelmente vai lembrar daquela solução ali. Aqui, você tem lá um g de x igual a x² menos 6x mais 8. Eu não vou ficar substituindo todos os valores possíveis e imagináveis de x para obter as raízes disso daqui. Eu acabei de saber que raiz da função é todo valor x tal que f de x é 0. Nesse caso, a minha função é g. Então, basta que eu tenha g de x igual a 0. Quando eu tiver g de x igual a 0, eu estou vasculhando as raízes. Para g de x igual a 0, eu vasculho raízes. Mas quem é g de x? É x² menos 6x mais 8, e é isso daqui que você vai dizer que é 0. Soou familiar, né? Sim. Durante o 9º ano inteiro, ou durante a 8ª série toda, você resolveu expressões como essas aqui, e você usava um método bem conhecido como equação de Bhaskara. E se você resolver isso daqui por Bhaskara, adivinha que valores você vai encontrar? Olha aqui no outro quadro. 2 e 4. São as raízes dessa função de segundo grau. Ah, mas sempre tem que resolver por Bhaskara? Não, não é sempre que você tem que resolver por Bhaskara. Nesse caso em especial, você tinha uma expressão de segundo grau. Então, Bhaskara se aplica de maneira agradável às expressões de segundo grau. Quando você tem uma expressão de primeiro grau, a resolução é bem mais simples. Só que você também pode ter expressões mais bem elaboradas. Funções trigonométricas, funções logarítmicas, até funções exponenciais. Talvez seja importante para você dar uma relembrada nesses cálculos parciais de como se resolve um logaritmo, como se resolve uma função exponencial, como se resolve uma potência para te dar alavanca para a função exponencial, como você resolve uma função trigonométrica, um seno, um cosseno básico, e a partir daí você vai construir sozinho. Eu te dou um empurrãozinho, mas você vai construir quase que sozinho as relações que dependem desses tais valores numéricos e, sobretudo, da raiz da função. Aí você fala, tá, mas e é tão importante assim estudar a raiz de função? Sim, é extremamente importante. Principalmente para quem quer fazer um curso voltado à tecnologia ou voltado às exatas.
Caso você queira um curso voltado às exatas, caso você tenha um curso de cálculo 1 na sua grade, vai ser extremamente importante entender como encontrar as raízes das funções. E eu estou falando de raízes de funções muito mais elaboradas do que a que nós vimos até agora. Dá um tempinho aí, vou apagando o quadro aqui e já eu volto. Talvez você não tenha dado tanta importância na primeira aula a alguns conceitos e agora juntando com raízes, talvez você entenda a necessidade de cada um dos passos para se entender direito funções. Caso você tivesse uma função da forma f de x igual a 5x menos 9 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6, por exemplo, sim, é uma função quociente que nós vimos na aula de funções parte 1. E essa função quociente, você deve lembrar que tem uma restrição clássica. A restrição clássica é que o denominador não seja zero. Então é interessante que você encontre valores para os quais x ao quadrado menos 5x mais 6 seja diferente de zero. Aí você fala, tá, mas isso daí não é raiz. Exato, não é raiz. Mas você vai calcular da mesma maneira que você encontra as raízes. Por que que você vai encontrar da mesma maneira que você encontra raízes? Simples. Se eu quero saber quando uma expressão é diferente de zero, se eu souber quando ela é igual a zero, bom, ela é igual a zero para esses valores aqui. Quando ela vai ser diferente? Para os outros. Então eu pego esses valores aqui e destaco, porque eu sei que esses valores aqui vão ter a função igual a zero. E o restante? O restante vai fazer parte do meu domínio. Então eu resolvo isso daqui da mesma maneira que eu resolvo raiz de uma função. Só que nesse caso aqui, talvez você se lembre lá que eu defini a função quociente como tendo um p de x embaixo. Sim, também é uma função dependente de x. Por isso que o nome era função quociente. Quociente indica a divisão de duas parcelas. Então, nesse caso aqui, o p de x é uma dessas parcelas do quociente. E como ele depende de x, também é uma função. Então, em especial, esse p de x não pode ser zero. Ou seja, eu não quero as raízes do p de x. Se você resolver por Bhaskara isso daqui, você vai encontrar como raízes. Lembrando, não é o que eu quero encontrar, mas se eu encontrar as raízes, automaticamente eu as excluo e aí eu tenho o que eu buscava desde o princípio. As raízes são os valores para os quais x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Ah, mas eu quero diferente. Calculo igual, depois você exclui os que são iguais. Você vai resolver por Bhaskara uma vez. Essa única vez eu vou resolver por Bhaskara bonitinho. Caso você não se lembre, os valores aqui que aparecem aqui são correlacionáveis a ax² mais bx mais c igual a zero. O a é o coeficiente do x². Nesse caso, o seu a é 1. O seu b é o coeficiente do x, o seu b é menos 5. E o seu c é o termo independente 6. As expressões que você vai usar para resolver são delta ou discriminante, e esse cara serve para identificar quantas são as raízes da minha função de segundo grau, no caso p de x. Essa é a fórmula que identifica quantas são as raízes. E a segunda expressão que identifica quais são as raízes é a expressão de Bhaskara menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Espero que a essa altura do campeonato você não estranhe ver uma dessas expressões aqui escrita no quadro. Então, nenhuma dessas expressões deve ser estranha para vocês. A aplicação agora é imediata. Você sabe quem é A, quem é B e quem é C, é só substituir. Sim, só substituir significa encontrar o valor numérico da expressão. No tópico anterior eu falava sobre encontrar o valor numérico da função, mas nesse caso aqui eu tenho uma expressão dependente de A, B e C e é só substituir os valores. Vamos ali no outro quadro, usando referência
Deixa esse pedacinho aqui aparecendo e vamos lá. O seu delta vai ser dado por b ao quadrado, então nesse caso, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. Após efetuar os cálculos básicos aqui, como menos 5 ao quadrado é 25, e como 4 vezes 6 é 24, 25 menos 24 você encontra delta igual a 1. Assim, pela expressão de Bhaskara, x é dado por menos o b, é menos 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, que eu acabo de encontrar, igual a 1, dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x vai ser, agora dá para fechar aqui, menos com menos 5 dá 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, dividido por 2. Aqui eu abro para duas possibilidades de resposta. A primeira, usando a soma, 5 mais 1 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, 3. E 5 menos 1 dividido por 2, que dá 4 dividido por 2, 2. Moral da história, as raízes daquele p de x são 2 e 3. Agora volta comigo aqui. Eu não queria valores iguais. O que eu fiz e que eu encontrei 2 e 3 eram valores para os quais essa expressão é igual a zero. Mas eu quero que a expressão seja diferente de zero. Então, se essa expressão é igual a zero quando x é igual a 2 e quando x é igual a 3, ela vai ser diferente de zero quando x for diferente de 2 e x for diferente de 3. Então, desse lado aqui, o que você vai ter como restrição de domínio é x diferente de 2 e x diferente de 3. Lembrando, dessa maneira aqui eu chamei de modo porco de escrever, porque você mostra a resposta, mas sem rigor algum. Só para deixar um pouquinho mais bonito isso daqui, principalmente se você for resolver uma questão aberta, se for para marcar uma alternativa, dificilmente a alternativa vai exigir que você saiba mais do que x diferente de 2 e x diferente de 3. Agora, se você estiver resolvendo uma prova aberta, independente se é do ensino médio ou se é do ensino superior, necessariamente a sua resposta deve ser mais ampla, deve ser mais robusta. Dependendo do seu professor, a exigência de uma maneira de escrita, dependendo do seu professor, a exigência de outra maneira. Vamos lá tentar generalizar aqui para a maior quantidade de casos possível. Então, o que eu tenho que escrever, vou reproduzir aqui para que a gente não precise desse quadro mais, é que o x tem que ser diferente de 2 e o x diferente de 3. Necessariamente, o x não pode ser 2 e nem 3. Formas de representação. Domínio da f, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2 e x é diferente de 3. Primeira maneira, essa maneira formal, mais usual, é a mais comum entre todas as maneiras de representar um domínio de função, e então não vejo problemas de ser a primeira representação aqui. Segunda maneira de representação. Aqui, dependendo de como o seu professor gosta, ou de como o seu essa eu já escrevi, de como o seu professor prefere a escrita, você pode representar isso daqui como sendo o conjunto dos números reais, exceto o 2 e o 3. Esse menos aqui indica o exceto. Além disso, como nós vimos na parte 1 de funções, o domínio também pode ser escrito como conjunto dos números reais contra a barra 2 e 3. Só que agora nós temos mais coisas ainda para tratar. Vai dar mais trabalho, nesse caso em especial, mas talvez não dê tanto trabalho para representar, por exemplo, sinais de funções. É uma forma menos usual, mas ainda assim correta de representar, é essa daqui. O domínio da sua função f é composta por todos os reais que não são o 2 e não o 3. Então, se não são o 2 e nem o 3, significa que o meu conjunto vem lá de menos infinito, chega até o 2, mas eu não quero o 2. Ótimo, deixa aberto no 2. O colchete dá as costas para o 2.
Ou então, esse ou, você vai usar o símbolo de união, que indica que é de um lado ou de outro, numa posição ou em outra. Em união com, bom, do 2 até o 3 tem uma quantidade de elementos ali. Eu não quero 2 e não quero 3, mas o que está entre eles eu quero. Então, do 2 até o 3, e eu não quero 3. Mas eu também quero os valores que são maiores do que 3. Então, em união com 3 até mais infinito. Essa maneira de representação, eu confesso que é um pouquinho mais elaborada e tal. E vai depender do objetivo que se tem no problema. Dependendo do objetivo do problema, se você tiver que calcular intersecções ou até mesmo a união entre 2, 3, 4, 5 intervalos, é extremamente importante que você domine esse tipo de notação. Afinal de contas, dependendo do que você vai fazer com as funções, pode ser que você precise da intersecção de dois domínios. Pode ser que você precise da união de dois domínios. Então, em especial, é extremamente importante que você entenda que esse conjunto aqui nada mais é do que representar a reta real com todo mundo, todos os elementos, exceto o 2, depois todos os elementos, exceto o 3, e continuo com todos os elementos. Se for necessário, você vai precisar representar em forma de reta real. Você vai colocar na reta real, se for necessário. Caso contrário, opte por uma das 3 formas iniciais. São as melhores formas de representação, ok? Eu vou apagando o quadro aqui, fica por aí.